Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Provérbios, capítulo 1, verso 23. A gente já viu Jó, a gente já viu Salmos, e agora a gente vai para Provérbios, que é o próximo livro nessa categoria de literatura de sabedoria. Nele a gente tem uma espécie de bate-papo longo e otimista ali no sofá da sala, porque são as palavras de um pai para o seu filho. E o versículo 1 já apresenta aqui pra gente quem é o pai. Ele diz: os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A gente já está familiarizado com a sabedoria de Salomão, aquela famosa história sobre esse rei sábio que resolve problemas difíceis com a sabedoria que Deus deu a ele. Só que o versículo 8 faz a gente lembrar para quem é que Salomão está falando. Ele diz: meu filho, ouça a instrução do teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Salomão repete meu filho mais de 20 vezes aqui em todo o livro dos Provérbios. É o rei falando com o príncipe herdeiro. Ele está oferecendo as palavras e os enigmas dos sábios, como ele descreve lá no verso 6. Não é um tratado filosófico maçante. Ao contrário, esses enigmas dos sábios são enigmas para se examinar, para se refletir, para ter efeito prático na vida do príncipe. Às vezes a gente mergulha em provérbios do mesmo jeito que a gente consegue experimentar uma caixa de bombons sorteados, onde você cada vez escolhe ali um sabor aleatório e experimenta e fica satisfeito com isso. Não, esses provérbios em formato de pequenas frases são tratados muitas vezes como uma espécie de caixinha de promessas, onde você sorteia a frase do dia, a sua frase motivacional, principalmente quando a gente lê lá dos capítulos 10 até o capítulo 31. A gente trata como uma espécie de lanche prático para cristãos muito ocupados. Então eu só tenho tempo para ler um versinho ali para servir de alimento para mim. Eu sorteio lá um versinho de provérbios como se fosse um Twitter aleatório na minha vida e essa é a minha sorte do dia. A gente acha que pode abrir o livro dessa forma aleatória para poder achar alguma frase motivacional adequada para enfrentar as agruras do nosso dia. Só que os provérbios não são biscoitos da sorte da Bíblia. Eles são enigmas dos sábios que o rei deu para o seu filho como formato de sabedoria. E o que isso significa? Isso significa que, primeiro, eles devem ser mastigados, digeridos cuidadosamente e não engolidos com pressa na correria do dia a dia. Em segundo lugar, são palavras direcionadas para o príncipe herdeiro, em primeiro lugar, e depois, secundariamente, devem ser usados por nós. E em terceiro lugar, os últimos 20 capítulos, onde aparecem esses provérbios com as frases rápidas e facilmente digeríveis que a gente usa de forma tão sem reflexão, elas precisam, na verdade, ser lidas com base justamente nos primeiros 10 capítulos que apresentam para nós essa base. É justamente nos primeiros 10 capítulos que a gente encontra uma mensagem que o rei enfatiza para o seu filho, acima de todas as outras mensagens. Qual é essa mensagem? Filho, cuidado com as mulheres. Como assim? Com as mulheres? Meio machista esse livro de provérbios, né? Mas na verdade tudo aqui não passa de uma metáfora. Bem, na verdade existem efeitos práticos, mas eles são o tempo todo intercambiáveis com essa metáfora de que Salomão utiliza para falar de duas coisas aqui. Porque existem aqui nos provérbios especificamente dois tipos de mulheres que o filho precisa tomar cuidado ou, na verdade, desfrutar. Primeiro tem uma mulher chamada sabedoria. Ela é tudo o que o príncipe regente precisa. Ela é cativante, ela é bonita, ela é mais preciosa do que os rubis e as pedras preciosas, e ela traz o favor do Senhor. Isso está lá em Provérbios, capítulo 4, versos 5 a 7. Diz, adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras, não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é, adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. E ao longo de todo o livro, a sabedoria e a boa esposa são citadas dessa forma quase intercambiável. Uma hora aparece um, outra hora aparece outro. Um é usado no lugar do outro como se fosse praticamente a mesma coisa. Uma boa esposa também é mais preciosa do que os rubis, como diz lá em Provérbios 31, verso 10. Ela também traz o favor do Senhor, como está lá em Provérbios 18, verso 22. O jovem príncipe precisa casar-se com a sabedoria. Só que ela não é a única dama que está aqui nessa história, que está aqui nessa cena. A outra é descrita assim: a loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Isso está lá em Provérbios no capítulo 9, verso 13. Essa mulher é a própria loucura. Ela é barulhenta, vistosa, enganosa, sedutora e mortal. Ela é a mulher fatal original. E se você a pegar, se você ficar com ela,
você vai acabar perdendo absolutamente tudo. Portanto, siga o conselho dos provérbios, evite-a, ignore-a, resista às suas seduções e não deixe que ela engane você com suas propostas sedutoras. E assim se fala da loucura, quase, como eu disse, intercambiavelmente, trocando uma pela outra. Ela é usada como uma mulher adúltera. Os capítulos 5 a 7 tecem juntos avisos contra a insensatez com avisos contra o adultério. Portanto, essa é a mensagem do rei. Meu filho, cuidado com as damas. Abrace a sabedoria, mas fique afastado da loucura. De acordo com Provérbios, o sucesso na vida não é, em última instância, uma questão de intelecto. O sucesso também não é uma questão de vontade. Não. Sabedoria e loucura são questões do coração. E Salomão diz ao príncipe, lá em Provérbios 4:23, o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a nossa fonte, é a nossa base fundamental. O que, ou melhor, quem nós amamos, fluirá para todas as áreas da vida. Nós dizemos quem porque a sabedoria é definitivamente, pelo menos apresentada aqui no livro de Provérbios, uma pessoa. Ela é a Senhora Sabedoria. O capítulo 1 a apresenta assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Provérbios 1, 20 a 23. Ela tem palavras para falar, uma repreensão para dar e o espírito de sabedoria para oferecer. Mas quem é ela? Bem, ela vai ser muito atrativa para o príncipe herdeiro. Lá em Provérbios 8, ela diz: por mim reinam os reis e os príncipes decretam a justiça. Provérbios 8, verso 15. Ela dá poder aos reis. Mas ela não é apenas a sabedoria dos governantes, ela é a sabedoria de todo o cosmos. No próprio capítulo 8, ela fala do seu papel preponderante na própria criação. Vamos ler aqui dos versículos 30 até o 36. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Quando o príncipe herdeiro ouve essas palavras, a sabedoria ganha o seu coração. A sabedoria será seu verdadeiro parceiro, aquele por quem ele governará. Se nos imaginarmos ouvindo essa conversa de pai e de filho, fica óbvio, na verdade, quem essa tal sabedoria representa. A sabedoria é o Espírito Eterno, é o verdadeiro parceiro do filho, aquele por quem ele irá governar. Mas e quanto a nós? Nós não somos o príncipe herdeiro. Nós podemos esperar conhecer a sabedoria por nós mesmos? Será que existe essa possibilidade? E se existe, como a gente vai fazer isso? E aí que o apóstolo Paulo aparece nos dizendo: vós estáis em Cristo Jesus, que de Deus nos foi feito sabedoria. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. O Espírito pertence a Cristo. Só que se nós pertencemos a Cristo, nós obtemos a sabedoria. Assim, ao lermos Provérbios, o lemos em Cristo. Portanto, Cristo é feito para nós sabedoria. Isso significa que o cristão, ao ouvir Provérbios 8:35, ele ouve dos lábios do próprio Cristo. E aqui está a lição-chave para a gente entender o livro de Provérbios. Na verdade, para a gente entender toda a Bíblia. Porque quem me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Esqueça as frases de caixinhas de promessa e dos biscoitos da sorte. Essas são as palavras dos sábios mais fundamentais que existem. Venha a Cristo e participe do seu Espírito. O que quer que você mais deseja obter nesta vida, busque a sabedoria que você só vai encontrar no Espírito, que é de Cristo.